paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos neles. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante é que Paulo, aqui no capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer que Deus ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O que isso significa? Irmãos, significa que nós estamos separados de Deus. Isso aconteceu lá no Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles se afastaram completamente de Deus, né? Eles se distanciaram de Deus. Mas mesmo no Éden a gente já vê a graça e a misericórdia de Deus, né? Deus vai até eles e tem aquele diálogo ali com o homem, onde o homem bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente, mas todos foram punidos, né? Porque Deus é justo, Deus é amor, mas Deus também é juízo, né? A palavra de Deus vai dizer que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Para nós entendermos essa questão de que Paulo trata aqui no capítulo 2, nós precisamos entender quem somos. Quem somos nós? Nós somos, irmãos e irmãs, miseráveis pecadores. Nós temos uma natureza que ela tem tendência e direcionamento ao pecado, somente ao pecado. Mas pela graça e pela misericórdia, o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, ele nos conduz a andarmos na contramão dessa natureza pecaminosa, né? O Espírito Santo, é por isso que Jesus falou que ele iria deixar o Espírito Santo, é ele que irá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando nós estamos envolvidos com o pecado, nós ficamos cegos completamente. Nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus. Nós estamos apáticos às coisas de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, ele vos deu vida. Jesus nos deu vida. O interessante é que mesmo quando nós recebemos essa vida, isso não significa que nós não vamos pecar. Isso não significa que nós jamais vamos cair ou jamais e que vamos deixar de pecar. Negativo. Tanto que o João, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer, aquele que diz que não tem pecado já se encontra na mentira. Mas lá também ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então todo esse processo, irmãos, que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no capítulo 2 de salvação, desta vida que Deus nos dá, isso é foi um plano unicamente de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, antes da fundação do mundo, já havia planejado a minha e a sua salvação. É por isso que a salvação ela parte de Deus. É por isso que a salvação é um trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós compreendermos isso aqui, irmãos, quem somos nós e quem é Deus, com certeza a nossa vida, a nossa caminhada cristã vai ser bem melhor. A maior dificuldade do ser humano é entender quem ele é. Às vezes o ser humano esquece.
e quer fazer, ele acha que as suas ações, as suas atitudes é que vão mudar o coração de Deus. Não que as nossas atitudes e o nosso comportamento não sejam importantes, mas a nossa salvação ela tá diretamente atrelada ao agir de Deus na minha vida e na sua vida. É por isso que pela graça é um favor imerecido que nós recebemos, mediante o que? A fé. Jesus ele foi o escape. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você. Né? Por isso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que está morto em seus delitos e pecados olhe para a cruz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu acho que é por falta desse entendimento é que muitos equívocos acontecem no nosso meio. Pessoas se achando melhores do que a outra, pessoas se achando mais santas do que a outra, né? Pessoas transformando a hierarquia das igrejas no teor espiritual, né? É como se elas fossem mais espiritual do que as outras, né? Pessoas brigando aí por cargos, né? E muitos até pensando mais no financeiro do que em servir a Deus. Né? Às vezes nós falamos da boca para fora, né, que somos santos, né, que fomos escolhidos por Deus, né, que somos instrumentos de Deus, mas na hora de fazer a obra de Deus, nós queremos seguir os nossos desejos e as nossas vontades. Tem que ser segundo o meu desejo, tem que ser segundo a minha vontade. É o homem querendo tomar a frente de Deus. Isso não vai dar certo. Nós precisamos entender que nós estávamos mortos, irmãos. Mortos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele planejou um escape para mim e para você. Nós temos que tomar posse das palavras do Paulo, que o viver para nós é Cristo, e o morrer para nós é lucro. E nós, como cristãos, nós precisamos ter uma nova atitude, um novo comportamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, porque agora vocês têm vida, vocês estavam mortos, mas vocês têm vida. Mas se acaso vocês vierem a pecar, não vos preocupa. Nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa graça de Deus é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. E às vezes nós queremos comprar essa graça. Não, eu vou fazer uma oferta, eu jejuo, eu frequento a igreja. Tem gente assim, está se comportando como fariseu. Achando que as suas atitudes, né, é que vão demonstrar que ele é santo. Muitas vezes nós esquecemos que Deus sonda o coração de cada um. É por isso que em Isaías 29:13, né, Deus falando com o povo, ele vai dizer, e serve para nós hoje, serve para muitos hoje aí, se o meu povo não é 2 Crônicas 7:14 não, Isaías 29:13, que ele vai dizer, esse povo que se aproxima de mim com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Às vezes nós batemos no peito, falamos que somos cristãos, mas nos comportamos como um mundano, como um pecador. Parece que ainda não tivemos a vida, parece que ainda não fomos, parece que o Espírito Santo ainda não se faz presente na nossa vida. Tem comportamentos aí horrorosos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vocês precisam mortificar o velho homem e se revestir do novo homem. Mas é necessário olhar para a cruz, é necessário entender que Cristo, Ele é a fonte de água viva, Ele é a fonte a qual nós temos a vida, só em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós passamos a praticar aquilo que Jesus ama, aquilo que Jesus se alegra. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem uma oração, a oração de Francisco de Assis, né? Muito interessante, que diz tudo, né? Como que deve ser a vida de um cristão, do verdadeiro cristão, né? A gente às vezes critica muitos homens de que não fazem parte da nossa religião, da nossa caminhada aí cristã. Nós às vezes titulamos até como herege, né? Queremos fazer julgamentos,
né, e condenar todo mundo ao inferno, como se nós fôssemos Deus. Mas quando a gente olha para a oração de Francisco de Assis, né, um homem que se dedicou muito a ajudar os pobres, aos necessitados, né, abrindo mão de tudo, né, vivendo apenas com o necessário, e vai fazer uma oração dessa inspirada por Deus, que serve como exemplo para nós e prática, deveria ser a prática. A oração dele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa aqui é a oração de Francisco de Assis, uma oração que deveria fazer parte da nossa cabeceira, né? Todas as noites deveríamos recitar isso aqui e botar isso aqui em prática, que verdadeiramente possamos ser um instrumento de Deus, porque Deus nos deu vida, né? Nós estávamos mortos e agora o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Mas é necessário nos mortificar, é necessário que nós possamos mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, isso mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Fique na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos direcionando e nos abençoando durante a nossa caminhada cristã. Números capítulo 6, versículo 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos e que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus.